acompanhar exatamente o que está falando nesse momento, Donald Trump? 68 helicópteros Apache. O primeiro-ministro Modi veio falar comigo. Eu tenho um bom relacionamento com ele. Enfim, ele não está muito feliz comigo por causa das tarifas, mas por causa do petróleo que eles compram da Rússia. Enfim, nós estamos mais ricos por causa das tarifas, aliás. Espero que todos entendam isso. Nós temos mais de 650 bilhões de dólares no nosso país, que já estão ou estão chegando em breve por causa das tarifas. E aí enfim, quando eu comecei o governo falaram assim, nós não temos 39 bilhões de dólares, tem um déficit aqui. São 39 bilhões de dólares que a gente não está encontrando. Então isso significa que teremos de ter 39 a mais? E aí, quando o dinheiro apareceu, eu falei, olha, veja de onde vem. Esse dinheiro veio das tarifas. E falaram, não, as tarifas só vão começar a aparecer em setembro. Eu falei, não, senhor, olha de novo. E aí, 20 minutos depois, falaram, bom, o senhor está certo, esse dinheiro veio das tarifas. Bom, isso nunca tinha acontecido antes. Nós encontramos 39 bilhões, não milhões, 39 bilhões de dólares. E esses 650 bilhões de dólares devem chegar agora, e é porque nós somos legais, porque nós temos segurança nacional. E eu acho que nós temos um ótimo caso no Supremo, espero que seja bom para o nosso país. Nós vamos... Agora vocês têm o presidente correto para isso. Vocês tinham o presidente errado, agora vocês têm o presidente certo. Por 4 anos nós tivemos o pior presidente, com a pior política, com o pior trabalho. Eu não vou dizer cancele as eleições, porque as pessoas vão falar, o presidente falou para cancelar as eleições, vão me chamar de ditador. Porque sempre me chamam de ditador, mas ninguém falava isso do Obama. E as pessoas que o cercavam, tipo o Biden. Aquela eleição foi roubada. Ele não teve ideia do que aconteceu. Ele ainda não sabe. E as pessoas falam, que ele assinava com uma caneta automática, uma autopen, as leis, porque as leis do Biden foram assinadas por uma autopen, por uma caneta automática. Eu assino pouca coisa hoje, mas eu sempre olho. Outro dia nós promovemos um general para general 4 estrelas e eu assinei aquilo, porque é importante. O general fez um ótimo trabalho. Eu assinei direitinho. Então, não dá para ter uma autopen fazendo isso. Dá para reconhecer quando é uma caneta automática. Porque ela vai ali e faz um ponto e puxa, As leis precisam ser assinadas. Alguém fala, bom, isso precisa ser autorizado pelo presidente dos Estados Unidos. E aí eles passavam para ele, ele assinava assim. Eu acho que 95% das coisas que ele assinou foi com a caneta. E dá para ver porque a assinatura está bagunçada. E a única coisa que ele assinou, na verdade, foi legal, foi o perdão do filho dele, do Hunter. A maioria das coisas ele não assinou, mas o perdão do filho dele ele assinou. A eleição foi roubada. Então, a gente precisa ter a identificação do eleitor, uma identificação. É preciso insistir nisso. Dá para imaginar, na Califórnia, eles não só têm a identificação do eleitor, como eles têm essas cabines de votação. E uma autoridade eleitoral que pergunta por uma identidade, uma carteira de eleitor. E aí você pergunta para o país, se você veio do nosso país, essa pessoa pode ser presa se ela tentar atrapalhar a eleição. Mas a Califórnia é mais corrupta do que qualquer outro lugar, é mais corrupta que Minnesota, e eu ganhei em Minnesota.
Eu acho que, proporcionalmente, nada pode ser mais corrupto que isso. Eu fui bem lá 3 vezes, mas aquelas eleições são corrompidas. Eles precisam corrigir isso. A gente precisa ter uma carteira de eleitor, por assim dizer. Quando você confronta um democrata sobre esse tipo de identidade, num debate, alguma coisa, eu fiz isso 2 vezes com Biden, e eles ficam com vergonha. E eles falam... A gente fala, a gente quer uma identificação. E a única razão que eles não querem isso é porque eles querem roubar as eleições. Nossas eleições foram corruptas e não dá para ganhar. Não dá para ganhar eleições no futuro. E eu sei, eu vou ganhar em qualquer debate público a esse respeito, e as pessoas ficam nervosas com isso, mas nós temos uma lei chamada SAFE Act, e acho que todo mundo aqui conhece, que torna a eleição diferente. E tem várias coisas que podem se equiparar a uma identidade de eleitor, a uma carteira de eleitor. Mas eu acho que seria muito importante passar essa lei para ter esse tipo de segurança na eleição. Ela terá meu total apoio. Eu acho que é uma questão de senso comum, porque eles podem roubar assim. Quando você tem uma política que é tão ruim, no qual você tem, por exemplo, homens em esportes de mulher, e eles ainda têm isso, tentando isso na Califórnia e tal. Eu saí com uma pessoa outro dia e eu estava perto de um jogador de futebol com umas pernas imensas. E uma mulher que joga futebol, uma jovem que joga futebol, ela é menor inteira do que as pernas do cara, do jogador. E olha, não dava para alcançar o cara, não dá para competir. Mas há, por exemplo, campeonatos com homens, mulheres, essas maratonas, os homens terminam em 5 horas e 14 minutos e 36 segundos mais rápido. Ele ganhou a mulher por 5 horas. É ridículo. Olha os recordes, por exemplo, de levantamento de peso. Um recorde foi mantido por 18 anos.